Nesse vídeo eu pretendo apresentar alguns elementos capazes de nos ajudar a ter uma interação diferente com a série The Walking Dead. E o primeiro elemento é que essa série pertence a um formato específico de imaginário chamado imaginário apocalíptico. E no imaginário apocalíptico, a ideia de fim é a ideia central. Mas o fim que é ali apresentado sempre traz em si a possibilidade do recomeço, do novo caminho. Então, no imaginário apocalíptico, nós encontramos um formato de esperança. Esperança sobre o futuro, mesmo que o presente e o passado tenham sido trágicos. Então, essa seria uma primeira informação e por si só já abriria uma reflexão bem interessante sobre a série. E aí eu destaco um outro elemento que é a presença dos zumbis. E quando a trama se desenvolve, eles vão sendo aos poucos secundarizados. Você percebe tramas muito humanas, problemas muito humanos, dentro de uma moldura que tem a ver com essa ideia dos zumbis. É como se os zumbis fossem representassem os muros, e lá dentro dos muros se desenvolvem as histórias humanas e muito humanas. Então os zumbis, eles não são o eixo pelo qual a história se move, eles não representam esse eixo central, mas eles são a moldura de toda a história, representando a presença constante da morte, a ameaça de que os planos desaguem na morte. Eles representam também a fragilidade do nosso senso de segurança, porque a todo momento essa segurança se desmancha, começando pelo protagonista, o Rick Grimes, que é um xerife, e a história começa ali contando que ele foi ferido, foi para o hospital. Então a ideia de segurança é muito frágil. Também questionam a nossa mentalidade acerca de estabilidades e de sucesso, porque por mais que um projeto pareça promissor, ele pode ser desmanchado de uma hora para outra. Isso aparece na série. Além do que, todas as necessidades que nós temos nesse mundo considerado normal, ali se resumem a ter alimento. Então parece que a gente pode entender que a presença ameaçadora dos zumbis é uma crítica também ao que nós consideramos como essencial ou como fundamental para bem viver. Como eles representam essa presença da morte, quando a gente fala de morte presente, a gente debate a finitude. E a gente vai percebendo então como cada personagem ou como alguns personagens reagem diante da perda. Então aqui a gente tem um formato interessante de entendimento sobre como o luto se constitui e como as pessoas podem interagir com perdas. E aqui tem uma coisa que vai nos dar um exemplo, porque na fazenda de Herschel, o pai de Maggie e de Betty, eles têm um celeiro onde eles mantêm lá no celeiro todos aqueles que eles conheciam e que se tornaram zumbis, ou seja, eles não conseguiram ainda aceitar que aquelas pessoas não estão mais vivas, são zumbis, não são mais quem foram. Isso é muito apresentado em vários episódios. E também um outro personagem que tem esse mesmo formato de entendimento sobre a perda é o personagem chamado de Governador, porque tem um zumbi no quarto dele, que é justamente sua filha, e ele trata o zumbi como tratava anteriormente a sua filha. Então a ideia da não aceitação, que nessa proposta de entendimento do luto é a negação mesmo, chamado de negação. E diante dessa perda nós vemos como alguns personagens vão sendo ampliados. Talvez a palavra melhor seja aprofundados, como eles se tornam mais profundos a partir de perdas. E aqui eu destaco 3. É a Carol, que perde a sua filha e perde o seu marido. E enquanto ela tem os dois, ela é muito, muito frágil,
sobretudo por conta da estrutura de violência, mas depois que ela perde o marido e a filha, ela muda completamente e o personagem vai crescendo na trama. Também a Maggie. A Maggie perdeu o pai, perdeu a mãe, o irmão, uma irmã e o esposo, né? Ao longo de toda a série ela perdeu todo esse pessoal, claro, além dos amigos que ficaram na estrada, né? Que pararam também, que deixaram a trama porque morreram. E também o Daryl, porque é um personagem também interessante nessa perspectiva de como as pessoas reagem às perdas, porque ele tem o seu irmão, a quem ele é aparentemente muito apegado, e depois da perda do irmão ele fica um pouco desconectado. Essa desconexão dele, esse afastamento, segue muito tempo na série, mas ele dá sinais de uma preocupação muito, muito grande com outros personagens, por exemplo, com a Carol, com o Rick, com a Judith, com o Cal. Mas sobretudo eu destaco logo no começo, ali na virada da primeira temporada para a segunda, a preocupação dele com a filha da Carol. Isso mostra alguém que está centrado em si e que vai passando a participar de preocupações de outros. Isso é bem importante de se perceber nesse personagem. Também poderia ser em outros que a gente destacasse aqui. Falando de morte, falando de finitude, falando das tramas humanas, a gente percebe uma dimensão bem explorada na série de quanto o ser humano é um ser social. Porque não demora muito, os grupos começam a surgir. Aí tem o grupo inicial de Atlanta, o Rick vai se inserir nesse grupo de Atlanta. Depois de Atlanta eles passam para a fazenda do Herschel, da fazenda passam para um antigo presídio, desse presídio eles passam para Alexandria. Então são pontos de crescimento, né? Só que saem de Atlanta, o grupo de Atlanta sai com muitas perdas porque são atacados pelos zumbis. Então a ideia da estabilidade e da segurança que se questiona, da estabilidade que se desmancha e da necessidade de buscar um recomeço. Até que quando chega em Alexandria, começam a surgir outras comunidades. Alexandria, Hilltop, o Reino, Oceanside, como é chamada também. Oceanside é bem interessante porque é uma menção ali à Ilha das Amazonas, né? Porque justamente pela predominância da presença feminina e da coragem dessas mulheres, tal. É bem interessante essa perspectiva dali. A presença da morte, a finitude, o luto, construção de pequenas comunidades, e quando as comunidades vão surgindo, os atritos se aprofundam, mas os atritos no pós-apocalíptico são iguais aos daqui, do pré-apocalíptico, vamos dizer assim. E nesse sentido as comunidades precisam reagir a alguns inimigos. E quando a gente olha para os inimigos, eles não são hordas de zumbis, eles são pessoas com motivações muito humanas, com motivações de poder, com motivações de ganância, mas também com motivações de necessidades básicas. Então isso vai correndo a trama. Quando a gente percebe o conflito entre comunidades de pessoas, a ideia de que toda a humanidade se uniria, os sobreviventes se uniriam para se guardar, se cuidar e recomeçar, vai por água abaixo, porque você vai percebendo que algumas comunidades interagem entre si, mas outras não interagem com ninguém, estão pensando só em sua própria estrutura. É o caso dos Salvadores na sexta e sétima temporada, né? De uma maneira mais nítida na sétima. E aqui, nesse ponto, a gente percebe uma virada absoluta na história, porque não é o que o ser humano seria capaz numa situação limite, mas o que o ser humano é capaz. E quando a gente olha o que o ser humano é capaz, o que as pessoas são capazes, a gente vai chegar a uma primeira conclusão: pessoas são ameaçadoras. Porque a gente vai percebendo que, embora a moldura seja feita por zumbis, mas o grande inimigo é um ser humano. Isso é muito claro no final do primeiro episódio da sétima temporada, quando, depois de toda a humilhação ali a que é imposta ao seu grupo, o Rick olha um zumbi lá no final da estrada e aquilo não é mais uma ameaça, que a ameaça de verdade é outra pessoa.
Essa é uma primeira conclusão, né? Pessoas são ameaçadoras, mas uma outra conclusão é: as pessoas também são acolhedoras. Porque o grupo de Rick, por exemplo, só consegue chegar onde chegou porque eles acreditaram uns nos outros, se sacrificaram uns pelos outros. Inclusive a saída do Rick, pelo menos até aqui, é uma saída no meio de um sacrifício, né? É um sacrifício pelos outros, pelos seus amigos, por sua família. Então a ideia do sacrifício é a ideia de que o ser humano é capaz de um bem enorme ou de um mal enorme. Só que aqui também tem uma reflexão necessária, porque a gente pensa bem e mal. A nossa interpretação é dualista, né? O bem de um lado, o mal do outro. Então a gente tem personagens muito bons, tem personagens muito maus. E isso representa o que é a nossa vida em sociedade. Tem pessoas muito boas, pessoas muito ruins. E aqui tem um debate bem interessante que envolveria a filosofia, que a gente não vai fazer, se o ser humano é essencialmente bom, ruim ou neutro, essencialmente se constrói a partir das relações. Esse debate, embora a gente não se envolva com ele aqui, mas é preciso dizer que, pelo menos nessa série, bem e mal não são realidades que estão de um lado e do outro. Uma pessoa que é capaz de um grande bem pode ser em outro momento capaz de um grande mal. E alguém que faz um grande mal em um ponto da história pode fazer um grande bem em outro sem nenhum tipo de dificuldade. Essa transição entre bem e mal é algo muito comum. E é importante que se destaque que aqui a gente percebe o ser humano de maneira integral. E aí, fugindo desse debate essencialista, mas em uma situação limite, mas também em qualquer outra situação, qualquer um de nós é capaz tanto do bem quanto do mal. Vai depender, ao que parece, do formato das relações que vão sendo construídas e da capacidade de crença no outro que essas relações podem alimentar. Então isso aqui é uma primeira conversa sobre The Walking Dead. Pode ser que depois eu faça abra outras conversas, mas por enquanto eu me dou por satisfeito com essa breve apresentação.